Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho os nossos vídeos e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, certo? Aquele gráfico, tabela, quer chamar a sua atenção, printa a tela. Passa essas informações para o seu caderno para você continuar com os seus estudos. Show de bola? Estamos, turma, em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, os polímeros. Na nossa aula de hoje, nós vamos já trabalhar os polímeros naturais. Por quê? Porque em vídeos anteriores, nós trabalhamos os diversos tipos de polímeros sintéticos, certo? Quando falamos de polímeros sintéticos, a gente vai lembrar logo dos plásticos, mas nós temos também as fibras, né, as fibras sintéticas, nós temos também a borracha artificial, a borracha sintética. Então, toda essa gama de compostos, né, pertence à classe dos polímeros sintéticos. Mas nós também temos aqueles polímeros que encontramos naturalmente. E hoje nós vamos falar da borracha, né, que é um tipo de polímero natural. Show de bola? Então, acompanhe aqui a nossa aula, vamos iniciar. Então, primeiramente, o que são polímeros? Então, a palavra polímeros vem do grego poli, que significa muitas, e meros quer dizer partes, né? Muitas partes. Isso porque as macromoléculas desses compostos, eles originam-se através das ligações de várias unidades de moléculas pequenas, de moléculas menores, que vamos chamar de monômeros. Então, é como se eu posso fazer a seguinte relação, ó. Um tijolo seria o nosso monômero, a parede de tijolos, certo? Seria o nosso polímero. A parede de tijolos, a gente vai conseguir obter a partir da união de vários tijolos, ok? Então, eu tenho o monômero e a união de vários monômeros numa reação de polimerização vai gerar o polímero, certo? Então, quando nós falamos de polímeros, a gente vai logo lembrar dos polímeros sintéticos. Então, por exemplo, o polietileno. O polietileno vem da ligação de várias moléculas do etileno. Então, o etileno é o nosso monômero. Olha só aqui no quadro, turminha. Nós temos o etileno ou eteno, né, se você quiser chamar assim também. Ok? Então, eu vou ter a união de várias moléculas do etileno. Eu vou chegar ao polietileno, né? O polietileno é um polímero sintético, ou seja, ele é produzido em laboratório. Porém, os polímeros, eles não foram inventados pelo ser humano, né? Eles já existiam na natureza. Na verdade, o ser humano está copiando, né, algo que já existe na natureza, com algumas modificações para atender algumas necessidades específicas da sociedade. Alguns exemplos de macromoléculas que são usadas pelo homem há milênios de anos, nós temos, né, o algodão, né, nós temos a lã, a seda, os cascos, os chifres de animais, o marfim. Na verdade, o primeiro polímero, né, a baquelite, ele foi obtido porque a quantidade de marfim retirada dos elefantes estava diminuindo, lógico. Para você retirar o chifre dos elefantes, né, para obter o marfim, e a partir disso, por exemplo, produzir bolas de bilhar, certo? A gente precisava matar o elefante. E aí a população estava caindo. Então, para resolver esse problema, né, nós chegamos à baquelite, que é uma resina, né, um tipo de polímero com as mesmas características do marfim. Tudo bem, turminha? Assim, os polímeros, eles podem ser divididos em polímeros naturais ou então polímeros sintéticos. Quando falamos de polímeros naturais, nós temos também uma
um conjunto muito grande de substâncias. Então nós temos a borracha, por exemplo, o látex, o poliisopreno, né, que vai ser formado pela união de vários monômeros do isopreno. Nós temos os polissacarídeos, ok? E aí a celulose, por exemplo, ele é um polissacarídeo. Nós temos o amido, encontrado em vegetais, também na forma de grãos, das sementes, das raízes. Então, eu vou ter o amido, por exemplo, na batata, no trigo, no arroz, no milho, na mandioca. O amido também é um polímero natural, certo? O glicogênio, que é uma forma de retenção de energia. O glicogênio também é um polímero natural. As proteínas, né, as proteínas também é um tipo de polímero natural. Então, a quantidade, a variedade de polímeros naturais, ela é muito grande, certo? E nós temos também os polímeros artificiais ou polímeros sintéticos, são aqueles produzidos, fabricados pelo homem, né? Então, nós temos como exemplos de polímeros, nós temos a celuloide, né, que é obtida a partir do nitrato de celulose, tudo bem? Foi um dos primeiros polímeros a serem produzidos, ok? Então, nós temos diversos tipos de plásticos, o polietileno, o poliisopropeno, certo? O PVC, o EVA, o nylon 66. Então, são diversos tipos de polímeros artificiais produzidos pelo homem, mas sempre com o objetivo, certo? Com o objetivo de satisfazer a uma necessidade da sociedade. E aí, por exemplo, a gente precisa de um polímero, de uma substância que apresenta uma alta resistência mecânica, mas seja leve. Nós temos o Kevlar, utilizado nos coletes à prova de bala, né? Esse material é um material muito leve, só que altamente resistente ao choque. Então, de acordo com a necessidade, né, da sociedade, a química, né, ela vai desenvolvendo novos tipos de polímeros sintéticos. Mas voltando para o polímero natural, né, no caso aqui a borracha, certo? A borracha é um polímero natural que é obtido a partir da seiva de vários vegetais. Dentre eles, né, aqui no Brasil, nós temos as seringueiras, certo? A Hevea brasiliensis. Então, as seringueiras são as principais fontes dessa matéria-prima, né, a borracha natural. Cada árvore desse tipo produz cerca de 30 gramas de látex todos os dias, né? Se você tem um cultivo enorme, uma plantação, né, vasta, grande, então você vai ter uma quantidade, né, obtida extremamente grande. Ele é um líquido branco, aqui nós temos a imagem, turminha, uma figura, é um líquido branco de aspecto leitoso, certo? Que pode ser extraído do caule por meio de uma incisão ou ranhura. Então você vai fazer uma espécie de corte, né, no tronco, e ele vai, entre aspas, sangrar, ou seja, vai eliminar esse líquido, um líquido branco, viscoso, que depois de um certo tempo, ou seja, a partir de algumas reações químicas, você vai conseguir chegar à borracha natural, certo? Nós podemos dizer que o monômero da borracha natural, porque ele é um polímero. Então, se ele é um polímero, ele é formado a partir da união de vários monômeros, assim como nos polímeros sintéticos, tudo bem? Assim como nos polímeros sintéticos. Então, o monômero da borracha natural é essa estrutura aqui, né? Aí eu quis representar ela assim de forma linear, né, de forma plana, ou então também de forma tridimensional, né? Represento a mesma estrutura, qual? O 2-metil-buta 1,3-dieno. Esse composto, esse nome, né, ele é comercialmente conhecido como isopreno. Então podemos dizer que o isopreno ou 2-metil-buta 1,3-dieno é o monômero do polímero natural borracha, certo? Então a borracha natural vai ter
essa estrutura como a estrutura, né, monomérica, tudo bem? E aí nós vamos ter a reação de polimerização, certo? Aqui no caso, nós temos uma reação de adição. Nós vamos sempre estar adicionando o monômero isopreno, certo? E para isso a gente precisa o quê? Quebrar uma ligação dupla. Por isso que os polímeros que sofrem reações de adição, na sua estrutura inicial, no seu monômero, nós vamos ter sempre estruturas com ligações duplas. Aí, no caso, nós vamos romper uma ligação dupla para poder, naquele ponto que foi rompido, ter o ponto de encaixe, né? Que vou chamar de o ponto de polimerização, beleza? Então, eu vou sair do isopreno e vou chegar ao poliisopreno. Poli porque quer dizer muitos, ó, N, ou seja, uma quantidade muito grande, né, dessa estrutura monomérica. Poliisopreno ou então a borracha natural. Bom, as cadeias que constituem a borracha natural, eles apresentam um arranjo desordenado. E aqui nós temos, ó, a imagem aqui na tela. E quando submetidas a uma tensão, certo? Ou seja, eu vou aplicar uma força, elas podem ser esticadas, formando, né, estruturas com um comprimento maior que o original. O que nós colocamos aqui, turminha, na tela, certo? Então, a estrutura inicial é uma estrutura assim, certo? Toda desorganizada, mas se aplicarmos uma certa pressão, nós vamos conseguir, né, vamos conseguir esticar essas fibras. Quando a tensão é interrompida, ou seja, é cessada, as cadeias que compõem a borracha voltam ao seu arranjo original. Devido a essa propriedade, podemos dizer que a borracha é um tipo de elastômero, porque após a gente cessar a tensão, certo? A força, ele vai voltar ao seu estado original. E você já percebeu isso nas borrachas, né? Então, elastômeros são substâncias que, quando submetidas à tensão, passam de arranjos desordenados a arranjos mais lineares, só que de maneira reversível. Assim que cessar a fonte de tensão, né, a estrutura volta ao original. Até por volta de 1930, a única fonte de borracha era o látex. E o Brasil, né, era um grande exportador desse tipo de matéria-prima. Então, hoje, 80% das borrachas elas são sintéticas. Porque até você percebeu, né, que nós colocamos que a partir de uma seringueira, a gente consegue obter 30 gramas, né, de aquele líquido que vai originar a borracha natural. Então, olha só, a gente vai precisar de uma grande quantidade de árvores, né, de uma grande quantidade de seringueiras. Então, a indústria, né, ela foi pesquisar como que se seria possível a gente obter a borracha, né, a partir do laboratório. Então, hoje, 80% das borrachas elas são sintéticas. Elas são produzidas em laboratórios, obtidas pela polimerização de dienos de maneira semelhante ao que ocorre na natureza. Turma, a ciência ela vai imitar, né, a sua fonte de inspiração é a natureza, certo? Os polímeros sintéticos, essa ideia da polimerização, ela vem dos conhecimentos obtidos, né, de diversas substâncias naturais. O látex obtido da seringueira, ele é precipitado, né, ele é feito aquele corte, então ele vai sair, dando origem a uma massa viscosa, que é a borracha natural. Essa borracha ela é prensada com auxílio de cilindros, originando lâminas moles de pequena resistência e elasticidade. A utilização desse tipo de borracha é limitada, pois ela se torna quebradiça em dias frios e extremamente gosmenta, né, melecosa, em dias quentes, né? Fica aquela meleca. Então, a borracha natural, ele tem esse problema, né? Ela vai apresentar esse problema. Vai se tornar quebradiça em dias frios e bastante gosmenta em dias quentes.
Em 1839, o inventor industrial e comerciante estadunidense, ou seja, lá dos Estados Unidos, Charles Goodyear, e aí talvez você já ouviu falar, já ouviu esse termo, certo? Lá nos pneus dos automóveis, descobriu que o aquecimento dessa massa viscosa com enxofre produzia um material bastante elástico, que praticamente não se alterava com pequenas variações de temperatura. A esse processo foi dado o nome de vulcanização, porque vem do termo vulcano, né, o deus do fogo. Tudo bem? Então nós temos aqui já o início da produção da borracha, da borracha sintética. Na verdade, esse processo ainda vou ter uma borracha natural, só que com uma modificação, gerando propriedades mais apropriadas para o seu uso, certo? Não ficar quebradiça e não ficar gosmenta em dias frios ou em dias quentes. Então, nesse processo, os átomos de enxofre formam ligações cruzadas entre as cadeias do polímero. E o número de enxofre que une as cadeias varia de 1 a 4. É justamente aqui, ó, nós temos a borracha natural, turminha, certo? O poliisopreno. O que acontece? Quando a gente vai aquecer utilizando o enxofre vai estar unindo essas cadeias, certo? Formando ligações, só que através de átomos de enxofre. A esse processo, certo? A esse processo nós vamos ter uma modificação nas propriedades da borracha. Essas ligações originam estruturas tridimensionais que mantêm a cadeia do polímero alinhada, tornando a borracha mais dura e resistente. É a borracha vulcanizada. A borracha dos pneus, os pneus utilizam esse tipo de processo químico, de vulcanização. Quando esse material é tensionado, não sofre uma deformação permanente, voltando à sua forma e tamanho originais quando a tensão ela é retirada, né? Quando ela é terminada, tá certo? Então, a simples adição do enxofre torna as propriedades melhores para a borracha. Aproximadamente 70% de toda a borracha vulcanizada é utilizada para a produção de pneus, ok? Devido ao fato dela ser elástica, praticamente indeformável e mais resistente às variações de temperatura e ao atrito. Só lembrando, né, você vai estar freando o automóvel. Então, esse calor gerado também vai chegar nos pneus, certo? E aí você precisa de um produto que possa resistir, certo, a essas variações de temperatura. Também você vai estar dirigindo o automóvel, né? Pode estar, por exemplo, aqui no Brasil, utilizando ele na região sul, ok? Ou então em países da Europa, e na Europa nós vamos ter vários locais muito frios. Então a gente precisa de uma borracha especial, é a borracha vulcanizada. Uma questãozinha aqui rapidinho. A borracha natural é um elastômero, né, um polímero elástico, que é obtido do látex coagulado da Hevea brasiliensis. Suas propriedades elásticas melhoram quando ela é aquecida com enxofre, processo inventado por Charles Goodyear, que recebe o nome de vulcanização. O nome do monômero que forma a borracha natural é. E aí nós falamos bastante, né, ao longo da nossa aula desse monômero. É o isopreno, né? Eu trouxe até aqui a estrutura, né, do isopreno, tudo bem? Então, o nome, né, na verdade o isopreno é um nome comercial. O nome correto é o metil but 1,3-dieno. Eu não posso deixar de mencionar que a gente precisa, né, estar com a questão da nomenclatura dos compostos orgânicos em dia, certo? Porque pode ser que esse tópico ele seja puxado. Então, aqui indiretamente, né, nós estamos trabalhando a nomenclatura de composto orgânico. Então, a maioria dos plásticos, eles são hidrocarbonetos, são alcenos, são alcadienos. Então, eu preciso ter essa nomenclatura em dia, tudo bem? É importante a gente revisar nomenclatura, também revisar o reconhecimento dos grupos funcionais,
Porque em alguns polímeros nós vamos ter a presença de álcool, do grupo cetona, do grupo éster. Show de bola, turminha? Então, um pouquinho sobre a borracha natural. Vou ficando por aqui, turminha. Ó, forte abraço. Valeu.